Bom, pessoal, então agora começando aí o estudo de cálculo integral, nessa aula de hoje a gente vai ver sobre a definição de integral, tá ok? Definição essa que a gente utiliza até no dia de hoje, né? E ela data de 1854 com o alemão, matemático alemão Riemann, tá? E de uma forma assim, pessoal, bem resumida, né, a gente pode entender esse conceito de integral como sendo um somatório de áreas abaixo de uma função. Como assim? Olha só. Imagine aqui que a gente tem uma função f de x, ela contínua, tá? Bem assim definida aqui e tal, em todos os intervalos. E aí a gente precisa calcular a área abaixo dessa região, entre A e B. Como a gente poderia fazer isso, sendo que a gente não tem uma fórmula geométrica com uma equação própria para poder calcular essa integral? Então, essa área. Então, a ideia aqui seria a gente dividir essa região em retângulos, né? Uma figura que a gente consegue calcular a área, né? E aí, a área de um retângulo, né, a gente consegue determinar, né? A área de um retângulo é a base vezes a altura, tá certo? E qual seria o valor da base desse retângulo e qual seria a altura? Bom, a base, pessoal, nada mais é do que a diferença entre esses dois pontos, que a gente pode colocar aqui como sendo x1 e x2, o primeiro e o segundo ponto, tá? Se a gente fizer a diferença, x2 menos x1, a gente então consegue determinar essa distância, que seria a base desse retângulo. E a altura desse retângulo? Nada mais é, você pode pegar o valor no ponto. Qual é o valor da função quando x for x1 aqui, né? Então, você rebatendo aqui esse ponto na sua função, automaticamente você vai ter o valor da sua função que é f de x. Tá? E para qualquer ponto que você pegar dentro desse retângulo, a altura aqui, olha, o valor em f de x será o mesmo. Né? Então, tanto faz você pegar o primeiro, o último ou o valor central, a altura desse retângulo vai ser determinada pela função no ponto, então, que nesse caso seria fx. Então, dessa forma, a gente consegue escrever então, que a área desse retângulo, né, a área desse retângulo é dado pela base ΔX vezes a altura fx. Tá? E aí é o seguinte, se a gente fizer essa divisão aqui da região em vários retângulos, né? Se a gente conseguir então agora aqui dividir toda essa figura aqui em retângulos, né? O que vai acontecer? A gente vai conseguir ter uma boa aproximação, né, da nossa área. Por que boa aproximação? Porque olha só, vocês devem estar percebendo que vai ter região aqui em que vai faltar um pedacinho da área, ora ela vai passar um pouquinho, entendeu? Então, essa região aqui, se a gente fizer um somatório de todas as áreas desse retângulo, a gente tem essa aproximação. Então, a gente pode escrever que essa área aqui, ela é uma aproximação, né, do somatório da área do retângulo, né? Ou seja, ΔX vezes f de x, né? Em que esse x aqui, como a gente vai estar pegando mais de um retângulo, a gente coloca aqui um índice i, né? Sendo que esse i, então, ele varia de um retângulo até n, a quantidade que a gente conseguir colocar. Dessa forma, então, a gente consegue determinar essa aproximação. O que Riemann fez foi o seguinte, né? Bom, e isso daí é tranquilo a gente perceber. O que acontece, né, se a gente diminuir essa distância? Se a gente conseguir fazer retângulos cada vez menores aqui, olha só, né, ao invés dessa quantidade de retângulos que eu fiz, se a gente conseguir diminuir a quantidade de retângulos, ou melhor, aumentar a quantidade de retângulos, a gente automaticamente vai estar diminuindo essa base. Diminuindo essa base, a gente vai ter uma aproximação melhor dessa área, né? Ou seja, e como que a gente faz essa distância chegar cada vez mais próxima uma da outra? É a aplicação do limite, é a introdução do conceito de limite nessa definição.
né? Se nós fizermos aqui o x2 tender a x1, essa distância vai ser tão pequena, mas tão pequena, né, que você vai ter aqui infinitos retângulos, tá certo? E aí, com isso, aquele espacinho que a gente tinha lá no comecinho, que era ficava sem calcular, né? Com isso a gente vai conseguir preencher de uma forma assim total essa região, tá? Então, o que Riemann fez foi exatamente isso, aplicar nesse somatório, né, o conceito de limite. Então você tem ali o somatório, né, aí só por uma questão de notação, então a gente tem aqui a nossa função f de x delta x, né, em que essa quantidade de retângulos, então, ela varia desde o primeiro retângulo até infinitos retângulos aqui dentro, tá certo? Desde que essa ΔX, né, se aproxime de zero. Ou seja, a área, então, abaixo desse retângulo, ela é dada pelo limite da somatória da área dos retângulos, desde que essa base ela se aproxime de zero. Ok? Então aqui essa definição ficou conhecida como sendo soma de Riemann, tá? E é por isso que quando a gente fala em integral, definição de integral, a gente sempre se refere a esse matemático alemão que determinou, que escreveu esse conceito, na verdade, né? Reuniu todas as informações anteriores e reuniu nessa definição aqui, tá certo? E aí, por uma questão, para que a gente não precise ficar calculando as integrais, ou melhor, área abaixo de regiões, sempre aplicando aqui essa ideia de limite, aí foi feito então uma transcrição, né, dessa área da seguinte forma: esse somatório, né, passou a ser escrito com uma notação de Leibniz, né, como um S alongado, né? E aí nós temos aqui a nossa função f de x. Esse ΔX, como é a diferença na base, foi escrita como sendo dx, tá? E o intervalo que você precisa calcular a área, a gente coloca aqui embaixo e em cima do símbolo da integral, tá certo? Então essa letra A e essa letra B, nós temos aqui o que a gente chama de limites de integração, tá certo? Limite de integração, que é limite inferior, limite superior. Sempre esse valor é o menor e esse é o maior entre esse par ordenado aqui, tá? Esses valores. Esse f de x é o nosso integrando, é a função que a gente deseja calcular, integrando, tá? E esse dx aqui, pessoal, na verdade, ele vai estar direcionando para a gente o fato da gente calcular essa integral. Ele falando assim, olha, calcule a integral dessa função levando em consideração a variável x, tá certo? Só que esse dx ele não é fixo, tá? Aqui você pode ter dt, pode ter ds, pode ter dθ. O fato que ele vai dar um direcionamento para a gente da função que precisa calcular, a integral, tá certo? E como que a gente resolve? Então isso daqui, pessoal, essa definição aqui, a gente tem como sendo a integral definida, tá? Isso aqui definida, tá? Então isso aqui para a gente determina, então, o conceito de integral definida. Por que definida? Porque ela tem a função, tá certo? E tem os limites inferior e o limite superior de integração. Tá? E como que a gente resolve uma integral definida? Né? Ao resolver essa integral definida, você vai encontrar o seguinte, né? Então essa área que nós vimos, de A até B, f de x dx, né? A resolução dessa integral será uma função maiúscula f, tá? E SF a gente vai aplicar o valor superior de integração e subtrair aqui dessa mesma função f quando você pegar o limite inferior
e substituir aqui, tá certo? Então, ou seja, uma integral de f de x, f minúsculo de x dx, vai ser um f maiúsculo, uma nova função, que você vai substituir aqui o limite superior menos o limite inferior, tá certo? Isso daqui, pessoal, a gente tem como sendo teorema fundamental do cálculo. Tem várias aplicações que a gente vai ver durante as nossas aulas, tá ok? E esse f maiúsculo, né? Esse f maiúsculo, ele é chamado de primitiva, tá? Ou antiderivada, tá ok? E o processo para obter essa primitiva ou antiderivada é chamado de antiderivação, tá ok? E a gente vai ver na próxima aula.